Cava. Cava? Cava. 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 Mineração em debate. Olá, ouvintes! Bem-vindas e bem-vindos ao Cava Mineração em Debate, um programa produzido pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, pela Rede de Pesquisa Rio Doce e Grupo Terra, da UFJF, para promover um debate crítico sobre o modelo mineral brasileiro e compartilhar as experiências das comunidades atingidas. No programa de hoje, nosso primeiríssimo programa, vamos apresentar os movimentos brasileiros que debatem a mineração nacionalmente e internacionalmente. Meu nome é Tatiana Ribeiro, sou integrante da Rede de Pesquisa Rio Doce, defensora de direitos humanos e professora de Direito Constitucional na Universidade Federal de Ouro Preto. Nesse primeiro programa, eu estou acompanhada pelo Bruno e pelo Lula Jardim. Eu sou Bruno Milanês, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, a UFJF. Sou pesquisador da área de mineração, sou membro da Rede de Pesquisa Rio Doce e também do comitê. Olá a todos e todas ligados no Cava. Eu sou Lula Jardim, professor de Geografia da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Rede Rio Doce. E também membro do comitê, onde represento o grupo de pesquisa e extensão Poemas. A ideia do podcast é conversar de forma crítica sobre mineração. Mas por que precisamos falar de forma crítica? Porque de tanto ouvirmos falar de mineração, lá desde o tempo da escola, muitas vezes a gente acredita que os impactos que ela causa são normais, só que eles não são. Por exemplo, quando a professora falava dos bandeirantes, ela ensinava que graças a eles o Brasil expandiu suas fronteiras. Não é à toa que está cheio de estátua deles por aí. Mas eles faziam isso em busca de pedras preciosas. Aí já tinha mineração. O que eles realmente faziam era invadir terras, levar doenças e expulsar os indígenas. Quando eles resistiam, eram assassinados. E isso acontece até hoje. O mesmo vale para a escravidão no Brasil. Os africanos que vieram à força para cá vinham para trabalhar e morrer na extração do ouro e do diamante. A precariedade no trabalho também era um retrato da mineração e continua, de forma diferente, mas até os dias de hoje. Nos tempos coloniais, a riqueza retirada do subsolo era controlada por poucos e, em grande parte, enviada para o exterior. Isso também mudou pouco. De fato, Tati, o saque dos nossos minérios não acabou no período colonial. Foi no século passado que a mineração se expandiu por todo o país, também com o objetivo de atender a demanda externa, principalmente da Europa, Estados Unidos, Japão. A Vale, por exemplo, a antiga empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce, vocês devem lembrar, foi criada em 1940, em Minas Gerais, para fornecer minério de ferro aos países europeus aliados da Segunda Guerra Mundial. Já na Amazônia, o projeto Grande Carajás foi criado em 1980 para abastecer as siderúrgicas japonesas. E hoje, o que nem todo mundo sabe é que a maior parte do minério extraído no Brasil vai direto para a China. Mas a gente conhece outra história da mineração nos nossos territórios, que já causou muito impacto social, muita destruição ambiental. Já devastou paisagem, contaminou rio, explorou e adoeceu muito trabalhador e trabalhadora. E esses impactos ficavam invisíveis à maior parte da população, enquanto as pessoas eram expulsas de suas terras ou sofriam diariamente com a mineração. É isso mesmo, Lula. Resistência e crítica à mineração existe há muito tempo no Brasil, tanto por parte das comunidades quanto dos trabalhadores. Só que elas ficavam restritas ao conflito local. No começo dos anos 2000, a situação começou a mudar. Com a transformação da China em fábrica do mundo, a busca por minérios também cresceu e atingiu um outro patamar, na verdade. O Brasil, assim como outros países latino-americanos, apostou que manter seu papel como fornecedor de minério para o resto do mundo, como fazia no tempo colonial, seria uma boa estratégia de crescimento econômico. Só que não, né? Porque a maior parte da riqueza extraída é concentrada pelos acionistas e pelos donos das mineradoras, muitas vezes estrangeiros. Assim, as pessoas começaram a perceber que as cidades onde tinha mineração podiam até ficar um pouquinho mais ricas, mas não tinham uma vida muito melhor. O povo, aos poucos, foi notando que a tão falada riqueza mineral não melhorava de verdade a vida na região. Como estamos falando dos anos 2000, aí já tinham as facilidades da comunicação moderna. Tinha celular, tinha internet, ainda não tinha WhatsApp, mas dava para se virar. Isso permitiu que as pessoas atingidas se dessem conta que não estavam sozinhas. Elas perceberam que o que acontecia em Minas Gerais era muito parecido com os problemas do povo no Pará,
em Goiás, na Bahia, no Rio Grande do Sul ou em qualquer lugar onde tivesse grande mineração. Ao descobrir que os problemas eram comuns, o povo viu que tinham um modelo, uma espécie de padrão, um jeito de operar que era sempre igual. Esse modelo prejudicava a vida das pessoas no país todo e, para mudar isso, a discussão tinha que ser nacional. Assim, vários dos movimentos locais e regionais começaram a se organizar em redes, coletivos, para atuar nacionalmente, exigir do poder público um controle maior sobre a atividade mineral, a aplicação efetiva das leis e a garantia de que as empresas mineradoras respeitassem seus direitos. É importante ressaltar que as reivindicações não eram apenas dos movimentos sociais, mas da sociedade como um todo. Isso aconteceu, sobretudo, depois dos grandes desastres recentes. Em 2015, com o rompimento da barragem de Fundão da Samarco, que é uma empresa ligada à Vale, e a australiana BHP Billiton, o país despertou para os danos ambientais e sociais da grande mineração. Quase 4 anos depois, antes mesmo de serem julgados e condenados as pessoas culpadas pelo desastre do Rio Doce, ocorreu uma nova tragédia, o rompimento da barragem B1 da Vale, que matou 270 pessoas em Brumadinho. As vítimas eram funcionários da mineradora, trabalhadores terceirizados e moradores do entorno. É bom lembrar que estes não foram os primeiros desastres envolvendo a mineração no Brasil, e eles também não estão restritos a Minas Gerais. Você tem razão, Lula. Esses repetidos desastres foram dando mais visibilidade aos movimentos e organizações que discutiam o modelo mineral, e ainda trouxe outras organizações para essa luta. No programa de hoje, então, a proposta é exatamente apresentar algumas dessas organizações e movimentos, para entender quem atua em escala nacional. Afinal, quem é quem nesse rolê? Para começar a conversa de hoje, convidamos a Kátia, do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração. Ela vai explicar um pouquinho o que é e quem faz o comitê. Olá pessoal, eu sou a Kátia Wiesentheimer, do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, e é um prazer estar com vocês no CAVA. O Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração é uma articulação de mais de 100 de organizações, movimentos sociais, igrejas, sindicatos de trabalhadores, entre outros. Foi constituído em 2013 e tem no centro da sua agenda o tema da mineração, sua expansão e ameaça aos direitos sociais e territoriais, os impactos socioambientais em áreas atingidas por projetos de mineração e a reformulação do seu marco regulatório. O comitê é um importante sujeito nas discussões da mineração no Brasil em 2 vertentes: no Congresso Nacional, onde realiza importante incidência e articulação política, e na comunicação, trabalhando com incidência e encaminhando análises e denúncias à imprensa. Vida longa ao CAVA, Mineração em Debate, e forte abraço de todos nós do comitê. Vida longa a nós dois, Kátia. O comitê foi um ator fundamental em 2013, quando começou o debate da mudança do Código Mineral. Desde então, ele vem propondo um outro debate sobre o modelo mineral brasileiro. Mas ele não está só. Outra organização muito importante é o MAN. E quem vai falar um pouco para a gente é a Maria Júlia Andrade, a Maju. Fala, Maju! Oi, Tati, Lula e Bruno. Bom estar aqui com vocês. Eu vou contar um pouco da história do MAN, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração. O MAN é fruto de muitas lutas que aconteceram no Brasil nos anos 2000, em resistência à mineração. Em 2012, pessoas de vários estados, representando diferentes experiências de luta, realizaram uma reunião nacional com o objetivo de iniciar a construção do movimento, articulando então muitas lutas regionais em nível nacional. Estamos então no 9º ano da nossa história e agora em 12 estados do Brasil, trabalhando sempre em nível local, no território e também na articulação com organizações parceiras. Temos um conjunto de pautas muito amplo por atuarmos em regiões já mineradas e em outras que são ameaçadas pela instalação de projetos. Nas regiões mineradas, as pautas mais fortes estão ligadas à necessidade de construção de alternativas econômicas à mineração e do maior controle popular sobre a renda, e também na denúncia das condições de trabalho no setor e os impactos ambientais e na saúde pública da população. Temos também uma bandeira muito importante para nós, que é dos territórios livres de mineração, uma luta que expressa a diversidade dos modos de vida. Sintetizando, temos 2 grandes objetivos enquanto movimento: organizar as famílias e comunidades em conflito com a mineração e pautar na sociedade a necessidade de construção de um novo modelo mineral no Brasil, que tenha a soberania do povo como princípio. É isso aí, Maju. Uma das características do MAN é que ele se preocupa em envolver todas as pessoas atingidas pela mineração. Isso quer dizer tanto comunidades quanto trabalhadores.
Por falar neles, as organizações sindicais são também importantes atores nessa discussão. Para comentar um pouco sobre elas, convidamos o José Reginaldo Inácio, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a CNTI. Oi, Tatiana, Bruno, Lula. Fico muito feliz em falar com vocês, principalmente nesse dia. Primeiro, falar da CNTI é lembrar que são mais de 70 anos de atividades. Ela começa representando todos os trabalhadores da indústria, dos quais o próprio setor extrativo é parte dessa representação. Já as nossas ações para o setor têm como prioridade não perder de vista o objetivo estratégico da mineração nas diversas cadeias produtivas e o impacto derivado disso, sobretudo na vida do trabalhador. O quanto ele se sujeita a um ambiente de trabalho onde sua integridade física e mental é comprometida diariamente. É o que chamamos de estado de acidente do setor. O que ocorre dentro das minas, a insalubridade, a periculosidade, a penosidade, que rompe com as divisas do ambiente de trabalho e atinge a família desse trabalhador, a sua comunidade. A mineração é uma atividade violenta também para os trabalhadores. E é por isso que a CNTI luta por melhores condições de trabalho e defende mudanças na legislação, para reduzir os riscos à segurança e à saúde dos trabalhadores. Os desastres recentes mataram muitos trabalhadores e trouxeram as barragens de rejeito para o centro da discussão sobre mineração. Não por acaso, o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, tem sido um ator fundamental na organização e na defesa das comunidades nos vales do Rio Doce e Paraopeba. Para isso, a gente chamou a Letícia Oliveira. Ela vai contar um pouco sobre a atuação do MAB. Olá, Tatiana, Bruno e Lula. É sempre bom poder falar do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens. Nossa história começou quando os atingidos pelas hidrelétricas resolveram se unir para enfrentar as empresas que alagavam suas terras e não pagavam nada a eles por isso. Em 1991, o movimento então tem uma unificação nacional. Os nossos objetivos dentro da pauta mineral são lutar pelos direitos atingidos, principalmente em relação às barragens de rejeitos com risco de rompimento, lutar pelo direito à segurança dos atingidos, que são vítimas desse processo especulador que é a mineração. E também mudar as estruturas da sociedade e o processo de desenvolvimento da mineração, para que a mineração não seja mercadoria e para que a gente consiga construir um país soberano. Nossas estratégias de atuação são principalmente a organização, desde a base, a pressão popular, a educação popular e a articulação com diversas entidades e instituições, incluindo o Poder Legislativo. Os dois grandes desastres com barragem recentes tiveram a Vale como empresa responsável. O papel da Vale no cenário nacional da mineração é tão grande que foi necessário criar um movimento para acompanhar a sua atuação dentro e fora do Brasil. Para explicar quem é a articulação dos atingidos e atingidas pela Vale, convidamos a Larissa Cabral, da Secretaria Executiva. A Articulação Internacional dos Atingidos e Atingidas pela Vale foi criada em 2009 por diversas organizações e movimentos nacionais e internacionais com o objetivo de fortalecer as lutas de resistência frente às práticas violadoras de direitos humanos e da natureza causadas pelo setor minerário, em especial pela empresa Vale. O nosso objetivo central é contribuir com o fortalecimento dos territórios atingidos, construindo junto às comunidades estratégias de enfrentamento aos impactos socioambientais. Como estratégia de atuação, lançamos mão de intercâmbios entre os territórios, espaços de formação, encontros, caravanas, produção de materiais como dossiês, relatórios de insustentabilidade da Vale, a atuação crítica na Assembleia dos Acionistas da Vale para garantir que a empresa registre em suas atas de reuniões as denúncias feitas pelos atingidos e atingidas e também as tarefas cotidianas de cada uma das organizações que convergem com a atuação enquanto articulação, né? Pois é, Comitê, MAM, MAB, CNTI, Articulação das Atingidas e dos Atingidos, esses são apenas alguns dos atores que discutem e se articulam para debater e questionar o papel da mineração no Brasil. E essa, pessoal, também é a proposta aqui do CAVA. Queremos discutir em nossos programas a importância e os impactos da mineração, seja na escala local, seja no nível nacional.
Esse foi o primeiro programa do CAVA e obrigada pela companhia de vocês. Vamos voltar com mais debates sobre a mineração e sempre trazendo a contribuição e experiências das comunidades atingidas. O CAVA pode ser encontrado no site do comitê, nos aplicativos de celular e circulando pelo Zap. Até a próxima!